quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para vocês, irmãos, Jesus já deixou claro o que ia acontecer no final dos tempos. E por isso, Deus nos deu a Bíblia, para que através da leitura da Bíblia, a gente comparasse com os acontecimentos do mundo, os acontecimentos da nossa vida particular, e a gente pudesse escolher a direção, o caminho certo. Deus, Ele sempre chama o cristão, aquele que crê, para que ele adquira conhecimento. E não é conhecimento específico. Primeiro, o conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento da Bíblia, porque a Bíblia vai dizer quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano, e além disso ela vai confrontar a gente com os acontecimentos da nossa vida e daquilo que acontece na nossa vida, né? Por que que a Bíblia tem que nos confrontar? Porque todo aquele que é chamado por Deus e que Deus dá a oportunidade dele acreditar no projeto dele, é chamado para viver em um mundo diferente desse daqui. Se fosse para viver um mundo igual a esse, você não precisava nem de vir à igreja, nem de ler a Bíblia. Você é chamado para viver, como diz a Bíblia, novidade de vida, né? É um novo reino, é um novo pensamento, é um novo sentimento, é uma nova maneira de olhar, é uma nova maneira de agir. E como que você vai fazer isso se você recebe a orientação, não aceita a orientação e não quer mudar? Não tem jeito. Seria o mesmo que você entrasse numa faculdade de engenharia, porque você desejava um dia ser engenheiro e você não quisesse aceitar o que a escola, o que a universidade te ensinasse. Você lesse os livros de engenharia, mas você não fizesse caso deles. E aí eu pergunto, você, mesmo que ganhasse um diploma de engenheiro, sem saber nada da sua profissão, que tipo de engenheiro você seria? O que Deus faz, nos trazendo à igreja, nos chamando à oração, nos dando a Bíblia para ler, é para que a gente possa mudar. Se você não muda, não adianta. Não adianta, irmãos, pelo amor de Deus, entendam isso. A mudança individual, ela só pode ser feita por cada um de vocês. Muita gente acha até que é crente porque está seguindo um pastor, aprendeu palavras bonitas, quando ouve um louvor se emociona, entendeu? Mas Deus não chama ninguém para isso. Toda a ciência foi dada por Deus, luz elétrica, ar-condicionado, carro, avião, salas de aula, escrita, isso tudo foi dado por Deus para nos educar. Para nos educar, entenda isso. Você é o único ser vivo na face dessa terra que tem raciocínio lógico, que tem poder de discernir as coisas, de raciocinar. E Deus já deu esse poder para nós, não deu para os animais, para que a gente possa evoluir. Entenda bem, irmãos. Senão você vai morrer como um animal. Se você pegar um ser humano, criar ele lá no meio de uma mata, sem ele ter contato com ninguém, sem ele entrar numa escola,
Ele não vai saber nem falar direito, nem se comunicar ele vai saber. E Deus nos deu esse dom do raciocínio, da análise, da percepção, da observação, não é para ficar criticando os outros. O objetivo não é esse, ficar criticando os outros. O objetivo é a sua transformação. É você que é chamado para mudar. Não adianta você querer ficar mudando os outros também, sabe por quê? Porque a salvação é individual. Aí o outro vai ser salvo, você não vai. Eu fico vendo, Deus dá oportunidade para as pessoas, uma oportunidade que os nossos antepassados, muitos deles não tiveram. Imagina na época de Josué, de Caleb, de Jacó, como nós estamos lendo aqui a história de Jacó, não existia luz elétrica, não existia uma Bíblia, um ar-condicionado, um conforto. As pessoas não tinham uma escola para aprender a ler. E hoje nós temos tudo isso e as pessoas continuam do mesmo jeito, sem mudar. Deus nos chama para que a gente lute em busca do conhecimento, conhecimento geral. Você tem que ter conhecimento geral. Você tem que observar o mundo que você está. Por quê, irmão? Porque Adão e Eva estavam morando no paraíso, com Deus, no paraíso. Não tinha ninguém lá para perturbar eles. Eles tinham tudo. Não precisavam nem de trabalhar, fazer nada. Tinham tudo. Mas Deus só falou assim, olha, só daquela árvore ali, ó, do conhecimento do bem e do mal, você não toca nela. E aí o que aconteceu? O diabo contou uma historinha para eles, eles ao invés de lembrar o que Deus tinha falado para eles, eles foram atrás da conversa do diabo, né? Seguiram o seu próprio pensamento, a sua própria vontade e foram atrás da conversa mentirosa do diabo, né? Pagaram um preço altíssimo por isso. Agora, se eles tivessem personalidade, se eles soubessem decidir, que é o que Deus está tentando fazer com você, te mostrar, que se você for um babão, se você for um tolo, você não vai ver nada. Se você chegar lá no céu, entendeu? Qualquer diabinho que aparecer lá te leva na conversa fiada, né? Então, Deus quer que você tenha personalidade. Deus está te mostrando aqui na terra o bem e o mal. Muitas vezes, você já experimentou o mal, você vê as pessoas experimentando o mal, você vê que não dá certo. As cadeias no mundo inteiro estão cheias de pessoas que escolheram o mal. Porque quem escolhe o mal sempre vai colher um resultado ruim. Não vai dar certo. O mal não chega ao bem jamais. São coisas antagônicas. Pelo caminho do mal, jamais você vai chegar no bem. Esquece essa história de achar que você vai seguir o caminho do mal e você vai ser feliz lá na frente. Esquece. Você vai pagar um preço caro lá na frente. E essa história da pessoa ficar seguindo também o gênio dela, o pensamento dela, você é chamado para observar você é chamado para olhar os seus pensamentos, como você está agindo, como você está conversando, como você está observando as coisas, não é? E é todos os dias Deus te dá a oportunidade de você virar gente, todos os dias, mas você perde para o cachorro que você tem na sua casa, você perde para um gato, para um burro que passa na rua, você perde para ele, e acha que é gente, acha que vai conseguir o seu futuro, a sua felicidade pela sua mão. Deus deixa claro, os meus caminhos não são os teus caminhos,
os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Entenda que o teu pensamento não presta. E o caminho que você está querendo andar por ele, levado pelo seu pensamento, não vai dar certo. Então, se humilhe perante as potentes mãos do Senhor. Se humilhe perante a palavra do Senhor, que jamais volta atrás. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, é problema seu. Gente para julgar Deus aí está cheio na terra. Cheio julgando a Deus. Como se ele fosse melhor do que Deus. Entendeu? Está cheio. A maioria dos crentes diz que é crente, mas fica julgando a Deus. Deus sabe todas as coisas. Ou você crê ou você não crê. Quem tem todo o poder e quem tem o melhor para qualquer ser vivo no universo é Deus. E é assim que você tem que crer. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé em quê? A fé em Deus. A fé na palavra de Deus. Aí a pessoa diz que tem fé, mas ela recorre a uma imagem. A pessoa diz que tem fé, mas recorre ao dinheiro. A pessoa diz que tem fé, mas recorre ao seu próprio pensamento. Então você não tem fé. Entendeu? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, 6 em diante ali, deixa claro. Você tem que crer que Deus é que é o galardoador daqueles que o amam. Entendeu? É Deus que tem todo o poder, você tem que crer nisso. E ter uma conversa séria com você mesmo, uma conversa séria com Deus, e começar do zero. Irmãos, as pessoas não estão querendo nascer de novo. Não estão querendo. Elas ouvem a palavra de Deus confronta elas, mas aí na hora que ela tem que tomar uma decisão, clamar a Deus na sua casa, no seu quarto, e falar: Senhor, eu quero mudar. Eu não aceito esse gênio que eu tenho, eu não aceito o que está acontecendo na minha vida, eu não aceito o que está acontecendo com a minha família, eu tenho errado, eu tenho sido fraco, eu não tenho conseguido suportar a afronta, porque muitas vezes a pessoa que você ama, que mora com você, vai te afrontar, entendeu? Mas é você que tem que mudar, você tem que fazer a sua parte, né? E falar sério com Deus: Senhor, eu quero mudar, porque eu quero morar com o Senhor, eu quero morar no céu, eu quero morar num lugar melhor do que esse daqui. Jesus deixou claro, Jesus falou: no mundo tereis aflição. Jesus deixou claro isso aí. Mas ele falou: eu venci o mundo. E se você crê em Jesus, se você seguir a Jesus, se você tomar a atitude de ser uma pessoa diferente que você é, de aceitar a palavra de Deus na sua vida, você vai vencer o mundo. Não importa o que acontecer. Ah, pastor, mas aí eu morri. Você morreu, mas o que Jesus falou? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Seremos ressuscitados, aqueles que tiverem o direito à ressurreição. Agora, as pessoas não querem mudar, querem que Deus mude. Querem mudar a Deus. Entendeu? Esse é o problema. Subestimar a perfeição de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A gente tinha que, ao contrário, ser grato, como diz a palavra do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quem nos trouxe até aqui foi Deus, pela misericórdia dele, não porque nós merecemos, nenhum de nós merecemos. Louvado seja Deus, estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37, que diz a palavra de Deus assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.
Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Está vendo um grande problema aqui, irmãos? Todos filhos do mesmo pai. Aí eles estão vendo que o pai está gostando mais de um filho. Ao invés de eles melhorarem o relacionamento com o pai, ao invés de eles tentarem ser filhos melhores, eles agora vão odiar aquele que estava andando certo. Ou ainda, que estivesse andando igual eles, mas tinha a preferência do pai. Não é? Mas aí que entra a falta de relacionamento, de compromisso, de temor a Deus que eles tinham. Não é? E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Você vai ver uma referência aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 9. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia.
E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, lá em Gênesis 45, 4, Salmos 105, 17 e Atos 7, 9. E voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está. E eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica do sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, irmãos, muitas vezes, por falta de temor a Deus, por falta de conhecimento de Deus, de respeito e admiração pelo projeto de Deus, pela palavra de Deus, o inimigo coloca esses pensamentos do inferno na sua cabeça, e nós vemos aqui um irmão ter a capacidade de, ainda junto com os outros, querer matar o outro por inveja. Olha que absurdo. E é muito comum nos casamentos acontecer isso, acontecer inveja, disputa entre o casal, um querendo ter mais razão que o outro, né? E esses sentimentos, quando você entrega o seu pensamento na mão do diabo, esses pensamentos, eles tomam conta de você, como Deus falou lá para Caim. Entendeu? Se você der asa para o pecado toma conta de você. Por isso somos chamados para lutar todos os dias contra todo o pensamento do inferno, contra todo o mal. Amém, irmãos?